A língua é o músculo mais poderoso do corpo. E eu queria ler com você algumas passagens bíblicas, mas todas elas em Provérbios 18. Aí nós vamos ler os versos 2, 6 a 8, 13 e 21. Por favor, se coloque em pé para ouvir e ler a palavra de Deus. O primeiro versículo é o 2. Todos nós vamos ler juntos, tá? Todos nós vamos ler juntos. O primeiro versículo é o 2. Prontos? O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Preste atenção neste versículo. Está falando abertamente sobre nós, que não temos prazer em ouvir a palavra de Deus, em vir na igreja, ouvir um sermão, mas nós escolhemos lá no YouTube aquilo que nos agrada. Nós selecionamos o tipo de assunto que queremos ouvir e não permitimos que Deus jamais nos surpreenda através dos cultos da igreja. Nós viramos realmente crentes de youtuber. Viramos crentes de youtuber. E não precisamos virar crentes de youtuber. Eu tenho certeza que tudo que precisamos, nós temos recebido através desta igreja. Agora, veja o verso de número 6 a 8. Vamos ler comigo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. É isso que acontece quando nós deixamos de ouvir o que precisamos e passamos a ouvir apenas o que queremos. Aí nós vamos falar coisas que não devemos. Leiam comigo o verso 13. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. E agora todos juntos, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós vamos ceifar o que a nossa língua está semeando. Isso é bíblico. Pai querido e glorioso, eu amo cada jovem que Deus tem colocado no nosso meio. Sei que Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um deles. E gostaria, ó Pai, que nenhum deles perdesse este plano. Eu creio que a nossa igreja depende muito da fidelidade desses jovens, da dedicação, do amor desses jovens para com a igreja e da fidelidade desses jovens para com Deus. Esses jovens, juntamente com as crianças, vão trazer muita alegria para a igreja e eles vão trabalhar em muitos ministérios e suprir muitas necessidades da igreja, como nós fazíamos na nossa época de mocidade, e nós levantávamos a mão do nosso pastor através dos nossos dons, talentos, do nosso ministério. Pai, a mensagem de hoje é para todos, mas que Deus nos dê jovens que nos ajudem nos cobrando este testemunho da língua. Precisamos de jovens atentos e vigilantes, para que nós adultos não sejamos um mau testemunho para eles. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Muito bem, jovens, existem vários adágios, e a palavra adágio quer dizer ditado. Existem vários ditados populares que reconhecem o perigo da nossa língua, o perigo da língua na vida das pessoas. Você já ouviu aquele ditado? Boca fechada não entra mosquito? Nós aprendemos desde cedo com os nossos pais. E aquele que diz, conte até 10, antes de dizer qualquer coisa. Põe a mão na boca. E eu gosto muito desse. Quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Morda sua língua antes de dizer alguma coisa. Então, todos esses adágios fazem parte da sabedoria popular, que reconhece que a língua está por detrás do sucesso e do fracasso da maioria das pessoas. A Bíblia também reconhece que a língua é culpada de muitos males que nós estamos enfrentando em nossas vidas. Dentre eles,
os pecados da crítica, por exemplo, e da murmuração. Há pessoas que vivem criticando e há pessoas que vivem reclamando. Por isso o apóstolo Tiago, ele disse, com ela, falando da língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Por isso que nós somos capazes de entrarmos na igreja e cantarmos hinos de louvores a Deus, e somos capazes de recitarmos poesias de louvores a Deus, e fazermos orações eloquentes de louvor a Deus. Mas no mesmo dia, talvez no mesmo lugar, falamos mal de nossos irmãos que são semelhantes a nós, e nós somos semelhantes a eles, e nós todos somos semelhantes a Deus. A língua é um músculo que se desenvolve desde a concepção do ser humano. E ela precisa ser ensinada, ela precisa ser controlada desde o berço. Haja vista que os filhos que crescem em lares críticos e lares recriminatórios, geralmente tornar-se-ão adultos críticos e tagarelas. Gostaríamos de dizer que o problema número 1 dentro das igrejas é a falta de dízimos. Gostaria de dizer para vocês nesta manhã que nós adentramos 2024 e que o nosso maior problema é financeiro. E que todos vocês deveriam participar dos dízimos, entregar com fidelidade os seus dízimos. E eu creio nisso, viu, irmãos? Mas com certeza este não é o nosso problema número 1. Gostaria de dizer também que o nosso problema número 1 seja a falta de participação dos irmãos nos cultos da igreja, nos ministérios da igreja. Mas também eu não estaria dizendo a verdade. Eu poderia dizer que o problema número 1 da igreja é a falta de talentos. Precisamos de mais pessoas capacitadas nas salas de aula e nos especiais musicais e na portaria da igreja, mas também eu não estaria falando a verdade. Infelizmente, irmãos, a maioria dos pastores, e eu faço parte dela, tem que dizer que o problema número 1 dentro de nossas igrejas é a língua. É a nossa comunicação. E não é só o que estamos dizendo, mas é como estamos dizendo. E até que você e eu nos aceitemos como somos e entendamos que fazemos parte do problema e da solução, nossa igreja jamais será abençoada e jamais vamos vencer este pecado da língua. 2 irmãos, certa vez entraram dentro do banheiro da igreja e eles entraram criticando uma outra pessoa da igreja. E olha, o que eles estavam falando até que era verdade, mas no lugar errado e do jeito errado. Sem saberem, a pessoa sendo criticada estava no banheiro também. E de repente ela abriu a porta e eles se deram de frente um com os outros ali, e eles viram que aquela pessoa ouviu tudo o que estava sendo dito a respeito dela. E quando aquele irmão abriu a porta, encarou os 2 críticos, os homens não sabiam onde esconder o rosto de tanta vergonha. Vergonha mesmo. A língua, ela pode causar muita vergonha em nossas vidas. Por isso é que ela precisa ser usada com muito cuidado. Pois a língua, ela é um retrato da nossa alma e ela é um profeta do nosso futuro. Você e eu sabemos quem somos e o que somos através da nossa fala. E olha, as pessoas já sabem onde nós vamos parar por causa da nossa língua. Eu acho que eu já estou no ministério há muitos anos para dizer para você que a língua é um retrato da nossa alma e ela é um profeta do nosso futuro. Então, quais são os efeitos da língua em nossas vidas? Você viu em Provérbios 18:2, a língua revela o nosso interior. Ela nos avisa exatamente o que se passa dentro de nós, o que há dentro de nós. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O tolo é uma pessoa que procura somente ouvir o que lhe agrada.
Eu quero ir para uma igreja que vai falar segundo ao meu coração. Não o que eu preciso ouvir, mas o que eu quero ouvir, o que eu gosto de ouvir. E eu só vou ficar próximo das pessoas que me agradam, que me elogiam. Mas eu quero distância daquelas pessoas que revelam os meus defeitos e apontam as minhas falhas. Parafraseando, Salomão disse exatamente isso. O tolo não gosta de ouvir e de aprender. Ele gosta apenas de falar e de ensinar e de dar a sua opinião. Esta era a grande diferença entre as duas irmãs mais famosas do Novo Testamento, Marta e Maria. Maria era aquela que gostava de se assentar para ouvir, calada para aprender. Marta já era mais ansiosa e ao invés de ouvir para aprender, ela gostava de falar para ensinar. E sem querer, Marta estava revelando o que havia dentro do seu coração para todas as pessoas ao seu redor. Certo dia, ela chegou a repreender o Senhor Jesus Cristo em público, mas Jesus teve que repreendê-la de volta, e ela passou a maior vergonha perante os seus convidados. Das duas uma, meus irmãos, ou a língua revela a nossa sabedoria, ou ela está revelando a nossa carnalidade, a nossa estutícia e a nossa tolice. Primeiro, como é a língua sábia? Como que seria uma língua prudente? Se o tolo não tem prazer na sabedoria, logo a língua prudente tem prazer na sabedoria. Além de entendimento, sabedoria também quer dizer discrição. Quantas pessoas conseguem ser discretas? Portanto, a língua sábia é aquela que não chama atenção para si. Ela não faz questão dos holofotes. Ela é moderada, ela é cautelosa e ela sabe ser discreta. Salomão disse em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Mas a palavra dita fora do tempo seria como maçãs de ouro no focinho de porca. Ou seja, a hora para falar, mas também a hora para não falar e ficar quieto. Sabedoria, então, envolve o que dizer, envolve o que não dizer, quando falar e como falar. Por isso que não existe curso de sabedoria em faculdade alguma do mundo, em escola alguma do mundo, nem nos seminários, nem nos institutos, existe o curso de sabedoria. Por quê? Porque a única e verdadeira sabedoria vem de Deus, diretamente para o seu Filho. Não há intermediários entre a sabedoria que Deus quer lhe passar. Tiago 1,5 diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Esta é uma promessa, irmãos, na qual você e eu podemos acreditar. Se nós temos falta de sabedoria, se a nossa língua é solta, se nós temos a tendência de criticar, difamar, murmurar, reclamar, nós oramos a Deus e rogamos por esta sabedoria divina, celestial, para que então Ele possa mudar os nossos traços de personalidade. José do Egito, meu herói. Todas as vezes que eu leio Gênesis, ali nos capítulos 36, 37, 39, 40, eu choro com ele. Eu choro com ele, porque ele foi para mim o maior exemplo de Cristo no Velho Testamento. Mais do que Davi, mais do que Daniel, José do Egito, ele foi um exemplo clássico de sabedoria verbal. Levado como escravo para o Egito, com apenas 17 aninhos de idade. Quantos de vocês aqui têm 17 aninhos? A Júlia já tem 17 aninhos de idade. Levado para o Egito como escravo, Júlia, na sua idade. Ele nunca revelou os seus problemas, os seus dilemas, a sua dor, a sua traição para ninguém. Ele nunca criticou os seus irmãos, responsabilizou os seus irmãos.
pela sua sina. Ele nunca falou mal da esposa de Potifar, que o acusara injustamente de adultério. Nem por isso ele retribuiu. Por esta razão, ele achou graça diante de todas as pessoas com quem ele convivia, até finalmente se tornar o segundo homem mais poderoso do mundo daquela época. E ele só não foi o primeiro, Júlia, porque Deus não tinha nenhum plano para ele na terra do Egito. Amém, irmãos? Veja Provérbios 12, 14. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a sua recompensa. As pessoas reclamam da sua sorte, reclamam das coisas que lhe sucedem, mas elas não percebem que elas estão recebendo o fruto dos seus lábios, das suas palavras, das suas atitudes. Deus está procurando a língua sábia para fazer visitas, telefonar para os irmãos, encorajar as pessoas, discipular um a um, para cantar no coral, para ensinar na escola bíblica dominical, pessoas entendidas, moderadas e discretas. Nós precisamos ficar aqui no culto e ter paz no coração, de que neste exato momento, as irmãs lá em cima estejam ensinando os nossos filhos com sabedoria e com prudência, amém, irmãos? Porque se houver insegurança, que uma dessas professoras esteja envenenando as nossas crianças, como acontece nas escolas seculares, nosso coração de pai e de mãe vai ficar na palma da mão. Deus está procurando a língua sábia, e para este ano de 2024, nós estamos procurando por línguas sábias. Nós queremos na nossa igreja relacionamentos saudáveis, amém, irmãos? Não há lugar para difamação, crítica, picuinhas. Não há lugar para isso no corpo de Cristo. Diferentemente da língua sábia, como que é a língua carnal? O verso 2 diz, em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ora, a língua carnal quer falar apenas o que lhe interessa, quer ouvir apenas o que lhe interessa. O que agrada o nosso coração, posso dizer? Críticas, falar mal das pessoas, amargura, sentir que as pessoas nos devem, fazer comparações entre as pessoas. Dinheiro nos agrada, intriga nos agrada. Então tudo isso é possível através da língua. Certa vez, enquanto eu estava pregando na igreja, eu reparei duas irmãs, duas senhoras adultas, conversando, papeando, durante todo o sermão. Era como que se a dona Ercilda e o Eduardo, estivessem papeando agora, conversando sem interrupção. Elas nem sequer olhavam para frente. Na hora eu pensei, enquanto eu pregava, eu pensei, será que o assunto delas é mais importante que a mensagem da palavra de Deus? Aí eu mesmo respondi, mais importante com certeza não é, mas com certeza é mais interessante. Seja o que for que elas estiverem conversando, é mais interessante, porque elas trocaram a pregação da palavra de Deus pela conversa paralela. Mas Eclesiastes 3:7 diz isso, que há tempo de falar e tempo de ficar o quê? Calado. E com certeza, durante um culto, uma ministração da palavra de Deus, todos nós deveríamos ficar calados, de preferência já termos tomado água, usado o banheiro, apenas ouvindo o que Deus tem reservado para nós. Mas é difícil lidar com pessoas que não controlam a língua. Pior ainda, não controlam o conteúdo do que falam. Eu me lembro, eu trabalhei, não vou dar o nome do local, mas eu trabalhei numa empresa onde havia um colega de trabalho que tinha opinião para tudo. E, a princípio, ele até conseguiu enganar a nossa gerente com as suas ideias e foi promovido.
Sabe aquela gerente que promove um funcionário não pela capacitação, mas pela personalidade? Ele foi promovido pela sua personalidade. Mas olha, 3 meses depois, a gerente se arrependeu. Ela percebeu que havia cometido um erro, porque se tratava de um rapaz que falava muito, mais do que ouvia, ensinava muito mais do que aprendia, criticava muito mais que elogiava. Aí, certa manhã, ele chegou no escritório e encontrou sobre a mesa uma carta de demissão. A gerente nem sequer perdeu tempo para explicar a razão da demissão. Resolveu tudo por carta. Deus também é assim. Chega a hora que Ele para de falar conosco, para de nos repreender, para de usar pessoas para nos repreender, porque Ele sabe que não será escutado. A língua já revelou o que havia no interior daquela pessoa, se ela era sábia ou carnal. E todos nós temos dificuldades com a língua. Não há ninguém aqui que escape. Nós temos que lutar todos os dias para que a nossa língua seja sábia e não carnal. Por quê? Porque ela revela o nosso interior. E meus amados irmãos, se existe uma coisa que ninguém gosta de fazer, é desnudar a alma. É mais fácil ir ao médico e ser examinado, física do que emocionalmente. Agora, em segundo lugar, a língua não só revela o nosso interior, mas ela causa problemas no nosso exterior. Quantos aqui já sofreram consequências por causa de algo que disse e não deveria ter dito? Só eu? Todos nós, é bíblico. A Bíblia diz que todos nós tropeçamos com a nossa língua. Só que Salomão disse que os lábios do tolo entram na contenda. Os lábios do tolo causam problemas. Entram na contenda quer dizer que o problema não é nosso, mas por causa dos nossos comentários, acaba se tornando nosso. Veja Provérbios 26, 17. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Você pode até ser o dono do cachorro, mas se você pegá-lo pela cauda ou pelas orelhas, ele vai se defender. E é bem capaz que ele vai mordê-lo, porque há 2 lugares num cachorro que você não pega: cauda e orelhas. Eles não admitem. Por isso que Salomão usou esta analogia, para dizer que você vai sair ferido, você vai ser mordido, porque você se intrometeu numa situação que não era sua. E 2 problemas típicos que a língua causa do lado de fora de nossas vidas. Primeiro, ela agrava os problemas. Gente, problema é desse tamanho, é pequeno, pequeno, pequeno. Mas por causa da nossa língua, ele se torna um monstro. Se torna uma bola de neve que só vai aumentando conforme o tempo vai passando. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. 2 irmãos, certa vez tentaram envolver Jesus Cristo em um litígio financeiro. Aí um deles disse: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Que petulância! Ele deu uma ordem para Jesus. Em outras palavras, Jesus, diga para ele que eu estou certo, ele está errado, fique do meu lado. Isso já aconteceu comigo N vezes, de irmãos me procurarem e exigirem que eu tomasse o lado deles, mesmo sem ouvir os 2 lados, sem conhecer os problemas de perto, mas eu tinha que ficar do lado deles. Mas olha, Jesus deixou bem claro que nem mesmo ele, com a sua onisciência, iria se envolver em negócios alheios, e muito menos declarar quem estava certo ou errado. Aí Jesus respondeu para aquele homem: homem, quem me pôs a mim por juiz ou por repartidor entre vós? O problema não é meu, o problema é de vocês. Amém, irmãos? O problema não é meu. Eu não vou entrar em problemas alheios. Em outras palavras, Jesus disse: aqui não, meu amigo. Eu não vou praticar favoritismo. Eu vou tratar todas as pessoas por igual.
Agora, se Jesus tivesse tomado partido naquele dia, ele poderia ter sido acusado de político, de interesseiro, de injusto, pois o outro irmão, pelo que consta, nem estava presente para se defender, mas Jesus se manteve neutro. Ele, conhecedor de tudo, Renes, se manteve neutro. E eu que não sei de nada, vou me envolver? Porque isso acontece na igreja. Irmãos estão sempre tentando trazer os pastores para o lado deles. Casais estão sempre tentando trazer os pastores para o lado deles. Mas como Jesus, precisamos ser neutros. Você sabia que nós não somos juízes para dizer quem é inocente ou quem seja culpado? Só Deus sabe. Agora, o que nós somos? Conselheiros. Nós só queremos ensinar o que a palavra de Deus ensina. E se você pegar o que a palavra de Deus ensina, você será capaz de resolver todos os seus dilemas. No caso dos dois irmãos que entraram em litígio, Jesus mostrou que os dois estavam errados, ao dizer que ambos eram pessoas avarentas. Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Só que as pessoas não aceitam esse tipo de veredito. Elas querem que alguém esteja certo e alguém esteja errado. Portanto, não entre no problema dos outros, para que o problema não fique pior e acabe se tornando o seu também. Então a língua agrava os problemas. Problemas irrisórios, pequenos, se tornam grandes e um grande malefício para a igreja, para a obra de Deus. E a língua também impede o nosso crescimento espiritual. Você nunca vai ver uma pessoa de língua solta crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Impossível. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Portanto, podemos observar que as pessoas que criticam muito, que observam muito o defeito dos outros, não têm tempo para crescer espiritualmente, porque elas ficam ocupadas demais, observando as outras pessoas. Certo casal chegou para mim e disse: nós estamos frios espiritualmente, por favor ore por nós. Levei um susto. Eu perguntei: como vocês dois sabem que estão frios espiritualmente? E o marido respondeu: porque estamos com um espírito muito crítico. Estamos reparando todos os defeitos da nossa igreja e não estamos mais reparando os nossos defeitos. Eu admirei aquele casal pela sinceridade, lucidez que eles trataram o problema. Quem tem tempo para enxergar as falhas dos outros, não tem tempo para enxergar as suas. Por isso Salomão disse: os seus lábios, um laço para a sua alma. A língua causa problemas em nossas vidas, porque ela piora os problemas que geralmente são pequenos, irrisórios, se resolveriam facilmente, e que não são nossos, e impede o nosso crescimento espiritual. Não vamos crescer enquanto estivermos perdendo tempo falando mal de pessoas. E por último, a língua produz inimigos. Ela pode produzir amigos, mas ela acaba produzindo inimigos, mais que amigos. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Olha, eu acho que o cérebro humano produz algum tipo de hormônio do prazer na hora que nós estamos falando mal de alguém. É algo que desce gostoso. Nós não criticaríamos, não falaríamos mal de ninguém se isso não trouxesse algum tipo de prazer ou de alívio para a nossa alma, o nosso consciente. Mexeriqueiro é a pessoa que critica outras pessoas. Literalmente, essa palavra no hebraico quer dizer
enrolar alguém em pedacinhos, fazer pedacinhos de alguém. Por isso que eu não sei quem peca mais, o mexeriqueiro ou a pessoa que dá ouvidos para ele, ou a pessoa que dá ouvidos para ela. Eu não sei quem peca mais. Mas a língua tem o poder de separar os maiores amigos. Veja o que a palavra de Deus diz também em Provérbios 17, verso 9. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A Bíblia não poderia ser mais clara, amém, irmãos? Uma irmã em Cristo me telefonou, certo dia, desesperada. Pastor, uma amiga veio até a minha casa e me disse que eu estou sendo jantada, que eu estou sendo muito criticada na igreja. Eu nem tenho mais vontade de ir à igreja, pastor. O que eu devo fazer? Primeiramente eu perguntei, tem certeza que essa pessoa é sua amiga? Porque a pessoa que lhe trouxe essa notícia não é tão amiga assim, pois uma amiga verdadeira não fica revolvendo o assunto e separando você de outras pessoas. Segundo, ore a Deus sobre a crítica que você ouviu. Talvez haja fundo de verdade, melhore onde for preciso e esqueça o restante. Mas é muito difícil fazer isso, porque nós nos valorizamos demais da conta, mais do que a Deus. Podem falar mal de Deus, mas se falar mal de mim, o tempo fecha. Em nossa igreja, pastor Márcio agora sabe disso, nós pastores temos uma regra: nós não podemos usar este púlpito para pregar mensagens encomendadas. Ou seja, nós não vamos jamais pregar para uma única pessoa. Nós sempre vamos pregar a palavra de Deus para todos. Nós nunca vamos pregar mirando um único problema, mas vários problemas. Alguns anos atrás, depois de uma intensa pregação sobre o pecado de orgulho, num domingo de manhã, o irmão da igreja me procurou à tarde, chateado, dizendo que iria sair da igreja, porque eu havia pregado aquela mensagem para ele, e a igreja toda sabia. Acontece que no sábado antes, na noite antes, nós havíamos lidado com um problema sério na vida dele, na vida da esposa, mas só descobrimos ou só soubemos do problema naquele sábado. E eu não voltei atrás, eu não deixaria de pregar uma mensagem que já estava pronta. Mas ele tinha certeza que eu tinha preparado a mensagem daquela noite para o dia seguinte, para ele, para afetá-lo, para atingi-lo. Aí eu disse, não, meu irmão, jamais faria isso com você ou com qualquer outra pessoa. Aí eu mostrei para ele a data da mensagem, porque todo sermão que eu elaboro, eu coloco a data. A mensagem tinha sido elaborada dias antes, quando ninguém sabia do problema, do ocorrido. Aí quando a esposa dele viu, arregalou os olhos, e ela disse, então, foi Deus quem mandou o senhor pregar esta mensagem para nós? Parabéns, exatamente, foi Deus. Dependendo de como usamos a língua, podemos ganhar os maiores amigos ou fazer os piores inimigos. Quando eu escrevia para o jornal de apoio, eu tinha uma coluna, e não é que leitores viviam mandando mensagens criticando muitos artigos que eu escrevia, e o editor do jornal queria que eu respondesse. Eu não vou responder, não vou dar pernas para esse tipo de situação, não tenho nenhum interesse em mudar a opinião dessas pessoas, porque se eu ficasse respondendo, eu estaria contaminando pessoas inocentes. É o que a psicologia chama de ripple effect, efeito ripple, né? Quanto mais você lida com certos problemas, mais eles se espalham e atingem pessoas que não faziam parte.
Então a língua revela o que há dentro de cada um de nós, ela causa problemas em nossas vidas, ela produz inimigos. E agora sim, em último e quarto lugar, a língua é mais forte que as nossas boas intenções. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você quer comer através da sua língua? A morte ou a vida? Mais pessoas já morreram pelo poder da língua do que pelo poder da espada. Às vezes nem imaginamos o mal que a nossa língua irá fazer. Nós estamos tirando pessoas da igreja, desanimando crentes novos na fé, e só descobrimos quando é tarde demais. Recentemente você ficou sabendo de uma jovem de Minas Gerais que cometeu suicídio por causa de fake news, difamação na rede, na internet. E essa difamação veio, meus amados irmãos, de sites, pasmem, financiados pelo dinheiro público. A mãe de todos os sites é chamada de Mind 8. E o perfil que causou toda essa difamação é chamado de Choquei. E o próprio perfil Choquei confessou que fabricou fake news. E essa menina, adolescente ou jovem, não suportou as críticas e acabou tirando a sua própria vida. Pessoas saem da igreja porque não suportam as críticas, ou porque acreditam em críticas. Estamos sempre ouvindo a respeito de adolescentes vítimas do bullying que acontece na escola, até dentro de casa, na rua. Pior é quando esses bullying acontecem dentro da igreja. Parece que quem critica sente prazer em fazer as outras pessoas saberem que estão sendo criticadas e difamadas. Eu sempre falo para os alunos de seminário: não entre no ministério se você não souber lidar com crítica, porque você vai ser muito cobrado, muito criticado, principalmente quando você falar não para as pessoas. Assim também a sua intenção, eu sei, não é ficar revelando a nudez do seu coração, mas você acaba revelando quem você é, se você vive criticando. Eu sei que a sua intenção não é ficar tomando partido e piorando os problemas, mas acaba piorando se você fica entrando em assuntos alheios. E eu sei que a sua intenção não é produzir inimigos, mas acaba produzindo. Por isso que Salomão disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Quantos acreditam nisso? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu, pastor Carlos e pastor Márcio, decidimos, juntamente com as nossas esposas, que nós não vamos ouvir críticas este ano. Amém, irmãos? Nós vamos ajudar pessoas a resolverem problemas, mas não vamos emprestar os ouvidos para consolar os críticos. Porque não existe consolo para o crítico. O único consolo do crítico é que você fique do lado dele. Vamos morder a nossa língua de 5 maneiras. Querem anotar? Não converse muito. Não guarde rancor das pessoas que lhe ofendeu. Irmãos, nós vamos nos ofender o tempo todo, estamos convivendo. Faz parte do aprendizado. Às vezes eu vou falar algo que eu não devia, ou da forma que não devia. Me perdoem. A solução é não guardar rancor das pessoas que lhe ofendeu. Não critique outras pessoas, por pior que sejam. Não temos esse direito. Não dê sua opinião até que tenha conhecimento de todos os fatos. E você nunca vai saber de todos os fatos, então não dê sua opinião. Não use a sua língua, a menos que esteja preparado para mordê-la. E agora eu quero terminar com esse versículo de Jesus, em Mateus 12:35. E gostaria que todos vocês lessem comigo. É o nosso apelo, Mateus 12:35.
é a nossa decisão para hoje de manhã. Prontos? Palavras de Jesus. Prontos? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Decida se você vai ser um homem bom ou um homem mau. Você não vai ser um homem bom através das críticas. Se falar mal de mim para qualquer outra pessoa, você é uma má pessoa. Se eu falar mal de você para qualquer outra pessoa, eu estou sendo uma má pessoa. Desculpa, irmãos, mas é o que está na Bíblia. Vamos vencer esse mal. Amém?